Bom, pessoal, então, boa noite. Eu estava conversando com a Kézia aqui antes de vocês chegarem, tá? Eu não sei se vocês viram, eu aprendi a fazer aqui um gerenciamento de permissões que vocês não precisam mais ficar pedindo autorização para mim para entrar na sala de aula. Eu vou passar esse tutorialzinho para os demais professores, até para eles poderem configurar o deles também. Tem alguns alunos reclamando comigo que alguns professores, assim, no meio da aula, né, que às vezes o professor está inteirado na aula e tal, não consegue aceitar, né, o aluno para entrar na sala de aula. Então, eu configurei aqui, a partir de agora, vocês não vão mais pedir autorização para entrar, é só entrar na sala de aula, já tá beleza. Beleza? Bom, como eu estava falando aqui, antes de vocês chegarem aí, nossa aula de hoje, né, basicamente nós temos mais... Deixa eu ver o calendário aqui, um minutinho só. Basicamente, nós temos mais... Calma aí. Acho que as provas online é no dia 8, salvo engano. Deixa eu verificar aqui. Né? Um minutinho aí, gente. Só para a gente se planejar aqui. Só um minutinho. Também mandou aqui a imagem que eu estou sem o calendário aqui. Aqui, olha só. Vamos lá. Bom, vocês estão me escutando? Então, né? Então, pelo calendário, tá? Pelo calendário, as provas interativas, as disciplinas DI, vão ocorrer do dia 4 ao dia 10, tá? 4 ao dia 10, 4 de junho ao dia 10 de junho. Então, como a nossa disciplina ela é blended, tá? Então, nossa prova ela vai ser 8 de junho, tá legal? Porque a nossa disciplina ela é DIB, disciplina interativa blended, tá legal? Então, nós ainda temos mais 2 semanas de aula. Nós temos semana que vem, 25/5, e o dia 1º de junho. Beleza? Então, a gente está bem encaminhado aí para fechar a matéria, tá? Vamos conseguir fechar a matéria. Deixa eu ver aqui, para a gente fazer um outro planejamento também. A gente vai abrir o nosso livro texto para a gente dar uma olhada nos assuntos que faltam a gente falar. Ô, professor, Oi. semana que vem o senhor vai dar aula? Vou dar aula. Porque É feriado? vão antecipar os feriados, né? O governador falou. Ele deu Rapaz. decreto hoje que vai antecipar a semana que vem inteira. Aí não sei, né? Não. Vamos ver. Assim, se for feriado, a gente não dá aula. Mas assim, eu deixo gravado a aula, tá? Para vocês não perderem, né? Tá? Então. Ou então a gente pode fazer o seguinte: se for feriado, talvez aí a gente pode combinar aqui. Porque olha só, nós estamos agora na unidade 4, vamos entrar na unidade 4, seção 1, instalações elétricas, instalações hidráulicas prediais, é o que a gente vai ver hoje. E aí a gente pode, se semana que vem for feriado, a gente no dia 1º a gente fala sobre cobertura e impermeabilização. Porque se não fosse feriado, na semana que vem a gente vai falar sobre coberturas, né? E no dia, que é a semana que vem, seria a parte de coberturas. E no dia 1º seria pintura / impermeabilização. Se tiver aula semana que vem, beleza, a gente fala disso aqui. Se não, eu jogo tudo aqui, a gente dá uma aula só. Tá legal? E a gente consegue fechar a matéria aqui sem problema nenhum. Tá bom? Obrigado por lembrar, tá? Amanhã vai ter reunião com a direção. Eu vou levantar isso aí com ela, vou ver como é que vai ficar essa questão do feriado. Tá bom? Obrigado aí por levantar. Beleza, professor. Então assim, a nossa prova, ela, em princípio, né? Só para vocês saberem,
e aí, se vocês quiserem passar para os demais, o calendário de provas da DIB é do dia 4 ao dia 10/6. Isso aqui são as provas DI, né? As interativas. Tanto as DIs, né? Quanto as DIBs, né? Tanto a blended quanto as online. Tá legal? DI, que são as online, né? Online, 100% online, aquela que a gente não tem interação nenhuma com o professor. E as blended, né? Que é o nosso caso, que são as aulas que tem 1 hora, né? 1 hora de aula, por noite. Tá bom? Então, do dia 4 ao dia 10. Opa, fechou aqui, não quero abrir mais. Como é que pode, né, gente? A gente compra o celular, pô, o celular não tem 1 ano, cara. Já tá cheio de problemas. Esses celulares, eles fazem realmente para acabar rápido, né? Depois do dia 15 ao dia 19, nós vamos ter a B2, tá? Das disciplinas presenciais, tá bom? 22 e 23 é a segunda chamada da DI. 25 é a segunda chamada das provas, né? Das provas presenciais. E o exame no dia... Ih, o exame está bem travado aqui, o dia do exame. Pô, sacanagem. Eu acho que o exame é o dia 26. Tampou bem aqui. Tampou o dia 28. O exame eu passo para vocês depois, é porque está bem tampado aqui a data do exame. Eu passo para vocês depois o exame, tá bom? Mas, em princípio, a nossa prova é dia 8/6. Igor, como é que vai ser a nossa prova? Gente, eu não sei, tá? Eu estava conversando aqui com a Kézia antes de vocês chegarem. O que acontece? A gente, em princípio, a gente está em quarentena até o dia 1º de junho, né? E assim, eu particularmente, não estou falando como coordenador, tá? Estou falando assim como professor e como cidadão, né? Eu não acredito que a gente volte dia 1º, né? Mas, se a determinação da instituição for retornar, a gente retorna, tá? Eu acredito que não, mas a gente precisa esperar a comunicação oficial, porque não é Santo André que decide, tá? Realmente é a central que vai decidir isso. Então, a central de Santo André, né, da Regional São Paulo, que vai fazer essa decisão. Não somos nós, né? Então a gente só é aquela velha máxima, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, dia 1º, em princípio, é a comunicação oficial que a gente tem, o retorno, tá? Oficial. Bom, Igor, se caso não retornar no dia 1º, eu fiz essa pergunta para a chefe da minha chefe, participou de uma última reunião, acho que na semana passada, salvo engano. Se caso a quarentena continuar, as provas online, tá, das disciplinas online, tanto as blended, né, quanto as 100% online, serão feitas em casa. Só se a quarentena continuar. Tá bom? Beleza? Então, só se a quarentena continuar é que as provas, as DIs e as blended serão feitas em casa. Tá legal? Só se a quarentena continuar. Se não, se a gente tiver de retornar, vão ser feitas na escola. Assim, num primeiro momento, né? Mas nenhum comunicado oficial ainda saiu. Em princípio, o único comunicado oficial que a gente tem da companhia é retornar no dia 1º. Tá legal? Então, assim, eu estou passando para vocês, jogando bem limpo, para vocês terem ciência do que nós temos no momento. O que nós temos no momento é isso, tá? É uma decisão difícil, gente, porque, assim, nesse caso, eu me coloco na pele de quem vai tomar essa decisão, tá? E, assim, todos vocês, como engenheiros, um dia vocês vão ser gestores também. Todos vocês vão ter que tomar decisões difíceis, né, um dia. E eu me coloco na pele da pessoa, da Croton, né, que toma essa decisão. Porque, assim, tem vários viés, né? Tem um viés acadêmico, tem um viés financeiro, tem um viés de segurança das pessoas. É uma decisão, não é fácil, gente. Isso eu garanto para vocês. Não é uma decisão fácil. Eu não queria estar na pele da pessoa que vai tomar essa decisão, tá? E, assim, nós, como engenheiros, diversas vezes nós temos que tomar decisões bem difíceis, tá, gente? Acreditem.
Eu já tomei algumas decisões bem chatas que eu não gostaria de tomar como engenheiro, né? Mas é o que pedem de nós gestores, né? Um dia vocês serão, se assim Deus desejar e Deus quer que vocês sejam isso. Tá bom, gente? Então, são esses assuntos aqui, em princípio, que eu queria passar para vocês. Então, o colega que levantou a questão da aula do dia 25, eu vou levantar, tá? Se caso realmente não ter jeito, aí a gente faz a aula no dia 1º, tá? A gente pega o assunto de cobertura, pintura, permeabilização, faz um aulão aí antes da prova, que é dia 8. Líquido certo, a prova é dia 8. Como? Na instituição ou em casa? Não sei, tá? Não sei. Aqui é a mesma coisa, tá, gente? Se a quarentena se manter, tá? A prova vai ser em casa, tá bom? E aí, futuramente, eu passo as regras aí da prova. Uma coisa da B2 que vocês vão ter que ficar de olho. Se for em casa, vocês não vão ter mais uma semana para fazer, tá? O período vai ser menor para fazer as provas. Então, isso aí vocês vão precisar ficar bem de olho nisso, tá bom? É isso que eu queria passar de informação para vocês. Mas fiquem tranquilos que qualquer novidade eu vou avisar para vocês. Vocês serão os primeiros a saber. E fiquem de olho no e-mail sempre, tá? Que é onde eu estou sempre mandando aí como coordenador as orientações. Bom, então hoje a gente vai ver a parte de instalações prediais, elétricas e hidráulicas. Bom, não é minha praia, tá, gente? Não é minha praia, elétrica e hidráulica, mas eu sei um pouquinho. Por quê? Porque eu trabalho no escritório de projetos, trouxe alguns projetos aqui, inclusive, para vocês darem uma olhadinha, né? Vocês verem como é que é um projeto de instalações elétricas, como é que é um projeto de instalação hidráulica, tá legal? Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês um site para vocês verem um programa que faz esse tipo de projeto para fazer a compatibilização com estruturas. Veja que a gente está chegando bem ao fim mesmo da matéria, né? E a matéria foi, o interessante da matéria é que ela começou com a preparação do terreno, aí depois terraplenagem, depois a fundação, as estacas, né? Depois a estrutura, depois as alvenarias, né, e as esquadrias, que é o que a gente viu na aula passada. E agora, nós vamos falar do que está dentro da estrutura, né? As instalações hidráulicas e as instalações elétricas. Tá legal? Então, estamos vendo aí a disciplina indo realmente caminhando, né? Para a construção de um edifício de fato. Então, vamos falar primeiro sobre instalações elétricas prediais, tá legal? Então, uma coisa que a gente precisa definir, né, é que existem 3 tipos de instalações elétricas. A de baixa tensão, média tensão, baixa tensão, média tensão. E, desculpa, gente, eu tô estudando inglês demais para minha prova já escrever height. Desculpa. E alta tensão. Tá legal? Então, são esses 3 aqui. O que o engenheiro civil pode fiscalizar e pode desenvolver projeto? Aqui, ó. Baixa tensão. E vocês, no curso, lá para frente, vocês vão ter a disciplina chamada instalações elétricas. Professor. Tá. Ui, pode falar. O senhor está compartilhando a tela? Ué, não tá não? Ah, desculpa, gente. É que para mim não apareceu. Poxa, desculpa, eu não tinha compartilhado. Olha que burro que eu fui. Desculpa, gente. Aqui, ó, acabou que eu estava falando e anotei pra caramba aqui, ó, e não compartilhei a tela. Sempre eu dei um vacilo. Desculpa, gente. Obrigado por avisar, tá? Obrigado. Tá aqui algumas anotações que eu fiz. Eu vou deixar essa aula gravada, como eu sempre deixo. Tá legal? Então, tem aqui as anotações que eu fiz, né, sobre as provas, sobre a DI, que é 100% online, GIB, né, que é o que a gente tem 1 hora e pouquinho de aula. Acho que a prova vai ser do dia 4 ao dia 10. A B2 vai ser do dia 15 ao 19, segunda chamada 22 e 23. A DI, né? Segunda chamada presencial 25 e o exame que eu não consegui ver a data, mas eu passo para vocês. Foi isso que eu falei. Bom, então, o que eu tinha falado aqui, né? Voltando. A gente vai ver instalações elétricas e hidráulicas. A disciplina, ela
subir um prédio, de fato, né? Primeiro a gente preparou o terreno, depois terraplenagem, depois as fundações, depois subimos a estrutura, depois fizemos as alvenarias, as esquadrias, aula passada, né? E hoje a gente está fazendo as instalações, tá? Então, a gente vai começar falando sobre instalações elétricas. As instalações elétricas, elas são divididas em 3 tipos: baixa tensão, média tensão e alta tensão. E o engenheiro civil, ele só pode fiscalizar / projetar média tensão. Se eu vou fazer uma obra de uma subestação, tá? A subestação geralmente média e alta tensão, a gente vai fiscalizar toda a parte da obra civil, a gente vai fiscalizar. Mas quando for fazer toda a montagem, né, e toda a construção da instalação elétrica, quem precisa fazer média ou alta tensão é o engenheiro eletricista. Tá legal? Então, cada macaco no seu galho. O engenheiro civil, ele só pode ver e só pode fiscalizar a parte de baixa tensão. Tá legal? Bom, então, o que tem no projeto de instalações elétricas? Né? São os pontos de luz, tomadas, comandos e acionamentos, passagem dos condutores, quadro elétrico, etc. Então, é importante que o gestor de uma construção, bem como os encarregados e eletricistas, saibam ler o projeto a fim de garantir a correta execução do serviço da obra. Isso aqui é importante, tá, gente? Porque por mais que a gente não manje de engenharia elétrica, o basicão a gente tem que saber, tá? E nem que a gente tenha que contratar uma pessoa ou um consultor da parte de elétrica para ajudar isso, para ajudar a gente a fazer isso. Tá legal? Onde que são prescritas os detalhes para a elaboração do projeto de instalações elétricas? É nessa norma aqui, ó, NBR 5410 de 2004. Instalações elétricas de baixa tensão. Tá? Isso aqui cai muito em concurso. Tá bom, gente? Essa norma. Por mais que não seja o nosso forte ser elétrica, né? Cai em concurso porque a gente tem a disciplina de instalações elétricas na faculdade. Tá? Inclusive, nós temos aí, vocês vão fazer lá para o 8º ou 9º período, tá bom? É um pouquinho mais lá para frente. Bom, além disso, né, a gente deve se levar em conta as normas específicas da concessionária de energia elétrica da aplicação do projeto. Ou seja, na verdade, antes de fazer o projeto, a gente tem que consultar a concessionária. Por exemplo, eu sou gerente de um projeto lá na aeronáutica. O projeto é o projeto mais caro da Força Aérea para esse ano. É o projeto de construção do terminal de passageiros do Centro de Lançamento de Alcântara, lá no Maranhão. Eu sou o gerente desse projeto. Então, eu estou coordenando toda a parte das disciplinas, né? E também sou o projetista de estruturas desse projeto. Então, uma das coisas que a gente já mandei um ofício lá para a concessionária do Maranhão é algumas especificações sobre a região, o que pode fazer, né? E tudo mais, na concessionária de energia elétrica. Então, isso aqui é importante. E outra coisa, gente, quando a gente for entregar a obra, a questão de entrega de obra vocês só vão ver na tecnologia das construções 2, tá? Que vocês vão ver questões de entrega de obras e tudo mais. Mas a gente só consegue entregar uma obra depois de ter o ABITSE, né? Que a gente falou lá no começo, lembra? Lá na primeira aula, se não me engano. O ABITSE. Eu só consigo tirar isso aqui após o ok da concessionária, na verdade, das concessionárias de elétrica e de águas, né? E é a parte de hidráulica. Ok? Beleza? Ah, faltou? Pô, gente. Faltou um H aqui, né? Desculpem. Bom, então, é isso, tá? A gente precisa consultar a concessionária de energia elétrica, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, agora, um esquema geral da instalação elétrica em residências. A partir dela, vê-se como a energia é entregue pela concessionária distribuída para os circuitos internos a partir do quadro central. Então, tá aqui, ó. Não é minha praia, mas eu fiz isso aqui na faculdade, né? Então, isso aqui, gente, vocês vão ter uma noção disso aqui na faculdade, tá? E é legal, pelo menos, minha disciplina de instalações elétricas foi bem legal. Então, assim, e claro, como eu trabalho com projetista de elétrica, fui coordenador da engenharia elétrica, então acabei aprendendo um pouquinho. Então, aqui a gente tem a concessionária, né? E a rede dela em baixa tensão, sabendo que
ela sai de uma subestação em média ou alta tensão, e antes daqui, né, antes disso aqui, de chegar aqui em baixa tensão para a nossa casa, eu tenho o quê? Um transformador. Tá? Esse transformador é o que vai transformar a tensão em média para baixa tensão, que é o que entra na nossa casa. Tá legal? Bom, e aí daqui, né, a gente tem o ramal de ligação para a nossa casa, e isso aqui vem para o medidor. Tá? O medidor aqui, que a concessionária vai ter o din-din dela, né? Vai medir aqui para a gente. Tá legal? Bom, daqui vai entrar para a nossa casa pelo circuito de alimentação principal, até chegar no QD, quadro de distribuição, tá? Isso aqui é o que a gente tem os famosos disjuntor, né, da nossa casa. Das casas mais antigas, né? É aquele disjuntor preto com aquele... com um dentinho, né? Que a gente liga ou desliga, né? Nos disjuntores, nos quadros mais novos, é uma coisa mais bonitinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para quem não sabe. Bom, aqui na internet a gente só vê quadro novo. Deixa eu ver se... acho que aqui tem um antes. Não, é tudo novo aqui. O pessoal só bota fotinho de quadro novo. Deixa eu abrir aqui para vocês só um minutinho. Deixa eu compartilhar essa tela com vocês. Só um minuto. Aqui, ó. Botei aqui no Google, tá? Pra gente ver umas imagens de quadro de distribuição, tá? Esses disjuntores aqui são os disjuntores mais novos, né? Então, isso aqui é um quadro de distribuição, tá legal? Então, para quem nunca, por caso, né? Já, claro, todo mundo já viu isso aqui na vida, né? Mas às vezes não sabe que é um quadro de distribuição, tá? Aqui eu não consegui achar o mais antigo, né? Aquele disjuntor da época do Ronca, né? Não tem por aqui. Tá? Os disjuntores mais novos são todos nesse padrão. Ele parecia uma vela, não era, professor? Eu quero... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Aí, André, tiozão. Disjuntor antigo preto. Tipo isso aqui, ó. Ele era de... Aí, André, tiozão. Aqui, ó. Aí, ó. Esse aqui, ó. Isso aí mesmo. Esse aqui é da época do Ronca, né? Então, ainda vende, tá? Ainda vende, claro que ainda vende. Porque tem muita casa que ainda tem os quadros antigos, né? Então, ainda vende. Professor, Oi. Esse daí, no caso, ele nas empresas, ele já é fora de padrão empresa, né? Então, depende... Na verdade, é o seguinte. Depende de quão nova é a sua construção, né? Tem muita gente que tem casas antigas e que não renovou o quadro ainda de disjuntor, né? O quadro de distribuição. Aí fica tudo nesse padrão aqui. Aí é claro. Esses daí, na empresa, a empresa, na verdade, tem muita manutenção elétrica porque é desses disjuntores antigos aí. Não, isso aqui, gente, esses quadros, pelo amor de Deus, né? Isso aqui já passou a época deles, tá? Então é tudo aqueles quadros novos que a gente tinha visto anteriormente. Pode falar. Onde tem muito disso aí é em prédio. Prédios tem muito antigo ainda. Prédios antigos sim. Fazer uma reforma. Eu morava bastante. No prédio que eu moro aqui, esse prédio é antigo, tá? O prédio que eu tô morando aqui hoje. Ele é bem antigo. Mas os quadros elétricos dele foram trocados. Então, o meu quadro aqui tá bem novinho. Porque eu morava no centro de São Paulo, o prédio era topzera, assim. Lá era tudo de primeira linha, né? E o que eu morava no Rio, antes de vir para cá, era da época do Ronca também, era daquele padrão que eu mostrei para vocês. Tá bom? Então, isso aí é o nosso quadro de distribuição. E aí, vem os fios, os condutores, né? Para acionar as tomadas, né? Tomada de uso, que é chamado TUG, né? Tomada de uso geral. Existem dois tipos de tomada, tá, gente? Eu não sei se ele vai falar aqui ainda, acho que não. Mas existem dois tipos de tomada, tá? Isso aí vocês vão aprender instalações elétricas, mas basicamente é o seguinte: dois tipos de tomada. Quais são eles? TUG, tomada de uso geral, e TUI, tomada de uso específico. Isso aqui são para alguns determinados equipamentos, tá?
E tomadas de uso geral são as tomadinhas aí de 3 pinos, né? Que é o nosso novo padrão aí. Padrão nacional aí agora, tomada de 3 pinos. Tá legal? E as luzes e o acionamento das luzes, tá bom? Então, além disso, né, as concessionárias classificam as construções de acordo com a demanda. Monofásicas, bifásicas ou trifásicas, levando em conta a carga total a ser instalada. Tá? Essa carga é o resultado da soma de todas as potências nominais de cada aparelho. O que é a potência nominal de cada aparelho? Tá? É o seguinte. Bom, se vocês observarem, os equipamentos de vocês, os aparelhos que vocês compram aí, secadora, impressora, computador, cada um deles tem o que nós chamamos de potência, né? É a potência do aparelho. Quando um projetista de elétrica, tá, vai fazer o projeto de instalações elétricas, ele leva em consideração o seguinte: tem aqui um quarto, área de serviço. Bom, o que eu vou ter aqui na área de serviço? Eu vou ter 2 luminárias. Qual é a potência dessas luminárias aqui? Cada uma delas tem uma potência de 60 watts, com o consumo dele vai dar 18 kW de consumo. Eu tenho uma máquina de lavar roupa aqui. Qual é a potência dela? 1000 watts. 1 hora por dia, 10 dias por mês, eu vou ter um consumo de 10 kW. Vocês vão aprender isso aqui, gente, em instalações elétricas. Fiquem tranquilos, tá? Não é objetivo a gente aprender isso. Então, eu vou ter uma secadora aqui. Então, eu vou ter 17,5 kW de consumo. Um ferro, que eu vou ter uma tábua de passar roupa aqui. Isso dá 20 kW de consumo. Eu vou usar aqui, levar em consideração que eu vou estar sempre usando um aspirador de pó aqui. Isso aqui vai me dar 1,2 kW de consumo. Somando tudo isso aqui, eu tenho 66,7 kW de consumo para um ambiente. Tá? Vamos supor que na nossa casa eu vou ter, sei lá, 4 ambientes iguais. Né? Claro que não são em todos, gente. Que a gente vai usar máquina de lavar, secadora. Estou usando um exemplo aqui. Aí se a gente tivesse, por exemplo, 4 ambientes iguais, que é a calculadora aqui, 67,7 vezes 4, daria, por exemplo, aproximadamente 270, estou aproximando, tá, gente? Quilowatts. Então, o que eu deveria fazer? Eu devo consultar a concessionária e verificar se a concessionária pode me atender essa demanda aqui. Gente, é importante. Eu não posso simplesmente chegar, por exemplo, principalmente, vamos supor que vocês vão fazer um projeto, sei lá, uma fábrica. Vocês vão fazer uma fábrica, montar uma mini fábrica. E aí nessa mini fábrica, a fábrica de estrutura metálica, em que lá vocês vão dobrar aço, vão fazer aço formado a frio, vão cortar aço laminado, tudo aparelhos com muita potência, solda e tudo mais. Você não pode chegar lá, montei meu galpão, liguei minha energia elétrica aqui no poste e acabou. Né? Não pode fazer isso. Antes de fazer o projeto disso aqui, precisa entrar em contato com a concessionária para saber se essa concessionária ela pode fornecer essa potência aqui para a gente. Aí, se não poder, eu não vou poder construir o galpão? Não. Se a concessionária não puder fornecer, ela vai fazer uma forma que forneça esse quilowatt para você. Contudo, é óbvio, esse custo vai ser repassado para quem está construindo. Tá legal? Então, assim, isso é muito importante falar. Eu não posso simplesmente chegar lá, puxei um fio, botei lá na rede da concessionária e acabou. Por quê? Beleza, liguei todos os equipamentos aqui. O que vai acontecer? Uma sobrecarga aqui na minha distribuição, e as outras casas que estão aqui, todas elas vão ficar sem energia. Tá legal? Então, isso é importante a gente verificar isso. E nós, como gestores de obras civis, tá? Nós precisamos ter essa noção. Beleza, não é nossa praia energia elétrica,
Não é. Mas a gente precisa ter essa noção porque nós somos construtores. Beleza? Bom, então, como eu falei, ó, é muito importante que os projetistas saibam as necessidades do cliente no momento de mencionamento da ligação e contatem a concessionária antecipadamente. Por isso que a gente não pode, gente. Assim, é claro que a gente acaba fazendo isso, né? Não dá problema. A gente não pode construir uma casa, pegar um fio e colocá-la no poste igual o pedreiro faz pra gente. Não pode fazer isso, tá? E aí coloca um relógio lá. É óbvio que para esse tipo de situação, a concessionária vai fazer vista grossa. Ela vai cobrar a conta de luz de você e acabou. Mas, para obras de grande porte, como uma fábrica ou algo do tipo, eu não posso simplesmente montar a fábrica, botar o fio no poste e Brasil começar a obra. Não dá. Outra coisa importante é ver as tensões, né? Se é 127 volts ou 220 volts. Tá legal? Isso é importante, 110 ou 220, né? O 110 ou 127. Tá legal? Então, de acordo com a classificação, as tomadas de cada tipo devem ser identificadas. É óbvio também que no projeto, vou entregar uma obra. Imaginem vocês, gestores da obra. Beleza. Vou lá, vou fazer minha tomadinha. Vou usar até o desenho que eu já tinha feito aqui. Vou lá, vou fazer minha tomada. Olha aí que maneiro. E aí, depois o teu cliente vai lá e liga o equipamento dele aqui. E aí, queima o equipamento. Por quê? Porque o gestor da obra esqueceu de falar que isso aqui era... Esqueceu de anotar lá que era 220 a tomada. Aí o teu cliente foi lá, que você executou a obra para ele, botou um aparelho de 110 no 220. Já era, queimou. Tá legal? Então isso aqui é importante também ser colocado na obra, tá? Então, algumas regiões, principalmente grandes cidades, nem se fala São Paulo, a demanda por novas ligações é muito grande, que gera sobrecarga no atendimento da concessionária. Por isso, o agendamento antecipado garante o atendimento do cliente no prazo correto. Eu já vi obras sendo entregue atrasada por conta de concessionária de água e de elétrica. Tá? A obra toda pronta, tudo. E a obra 3 meses parada, tudo pronto. Não podia entregar a obra porque não conseguiu a ligação nem elétrica e nem a hidrossanitária. Quem que vai pagar esse custo? É a gente. Porque a gente não forneceu, nós demos mole, nós não fornecemos isso para o cliente, não falamos para o cliente o seguinte: olha, cliente, precisa ser feito isso, a gente precisa de um tempo e fazer isso com antecedência. Tá? Então, essa responsabilidade é nossa, do gestor de obras. Tá? Então, é a partir do quadro de distribuição que se distribui a instalação da residência. Neles são contidos os disjuntores, como eu mostrei para vocês. Disjuntor geral é o barramento das fases, neutro e terra. E aí vocês vão... Isso aí, gente, fase, neutro, terra, retorno, vocês vão aprender tudo isso em 2 disciplinas. Vocês têm a disciplina vocês têm eletrotécnica e a disciplina de instalações elétricas. Isso aqui vocês vão aprender tudo lá. Não é o meu objetivo, nem manjo muito dessa parte aqui. Tá bom? Bom, o quadro de distribuição, como eu mostrei para vocês, né, é feito de material metálico, contém as chaves, que são os disjuntores, que acionam e desligam os circuitos, e deve estar em local apropriado da residência a 1,5 metro do piso. Tá? Isso aqui é interessante, não é em qualquer local. Por exemplo, daqui de casa, eu não sei o de vocês, o daqui de casa fica bem atrás da porta. Fácil acesso em caso de necessidade, mas também nem tão fácil, né? Não é uma coisa que tem que ficar exposta para qualquer um mexer. Tá legal? Aí, uma curiosidade para vocês aí depois dessa aula, acabar a aula aqui, procurar o quadro de distribuição da casa de vocês só para dar uma olhadinha. O que tem aí no quadro de distribuição de vocês que nunca teve essa curiosidade de olhar. Então, esses quadros, parte de circuito que alimenta as luminárias, tomadas, motores, isso aqui caso para fábrica, né? O mesmo circuito não pode acumular a função de alimentar luminárias e tomadas. É óbvio, porque isso aqui a gente precisa nem saber, não precisa nem ser engenheiro eletricista para saber disso. Luminária e tomada tem uma potência. Motor, máquina de lavar, ar-condicionado tem outra potência. Eu não posso usar o mesmo circuito que eu estou usando para luminária e tomada para botar ar-condicionado. Tá legal? Isso facilita as manutenções e evita a sobrecarga de cada um. Tá legal? Facilita a manutenção. Vamos lá. O que seria, né?
esses circuitos. O circuito seria o seguinte, um circuito para o quarto, outro circuito para a cozinha, outro circuito para a sala. Só que no quarto eu vou ter um circuito específico para ar-condicionado. Na cozinha eu vou ter um circuito específico, sei lá, gente, para máquina de lavar roupa. Vamos supor que a gente vai botar na cozinha. Tá bom? Então, isso aqui são os circuitos e os circuitos específicos. Beleza? Banheiro. E eu preciso ter um específico no banheiro para o chuveiro, né? A gente poder lá desligar o nosso chuveirinho elétrico, tá? E aí o legal, né? Deixa eu parar o compartilhamento da tela aqui, mostrar uma coisa aqui para vocês. O legal é que, não sei se vocês já passaram por isso, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então tá lá, a gente tá tomando aquele banho quente maneiraço, daqui a pouco, pá, a gente escuta o barulho, pá! E aí a água começa a ficar fria, né? Isso é o famoso disjuntor desarmou, né? Por que o disjuntor desarma? Ele desarma porque há uma sobrecarga nele, né? E a função do disjuntor, de fato, é desarmar quando há uma sobrecarga. Tá legal? Se está havendo alguma sobrecarga no chuveiro, muito provavelmente, ou o disjuntor está ruim. Pode acontecer o disjuntor estar ruim. Ele não está aguentando a carga. Pode acontecer. A outra situação é você não está com a instalação elétrica da sua residência em boas condições. Ou seja, o cabo, o fio aquece muito, né? E dá uma sobrecarga no disjuntor e ele acaba desarmando. Então, quem nunca, né, tem que descer lá, molhado, armar o disjuntor de novo, ou pedir para a esposa, para o filho, para a mãe, para o pai, para rearmar o disjuntor porque ele desarmou, tá legal? Então isso aqui é clássico para tomar banho de água quente, tá? Principalmente em instalações antigas, beleza? Professor. Oi. Eu fui fazer uma manutenção ontem na casa de um amigo meu engenheiro, tava com esse problema lá. Ele não amarrou. Sabe o que eu já vi gente fazendo? Amarra um fiozinho aqui de cobre, aqui, e amarra aqui, ó. Para quê? Para quando o disjuntor for desarmar, ele não deixa desarmar. Eu já vi isso acontecendo, gente. Acreditem, tá? Professor, isso daí não é gambiarra, isso aí é praticamente um MacGyver, né? É um MacGyver. Mas isso aí é o clássico. Qual é o problema que dá se eu não deixar o disjuntor desarmar? O que vocês acham que acontece? Vai entrar em curto na instalação. Em geral, né? Vai entrar em curto, porque vai sobreaquecer os fios e vai começar a pegar fogo. Né? O disjuntor ele desarma justamente para evitar o curto-circuito, para evitar o aquecimento excessivo dos fios. Né? É legal a gente discutir isso, porque a gente não é... Nenhum de nós somos engenheiro eletricista, né? A gente é engenheiro civil aqui, brutão, mão na massa, concreto, metálica. Mas é importante a gente falar sobre isso, é importante a gente ter um conhecimento básico, porque assim, nós somos engenheiros civis. E se o engenheiro civil pode fazer isso, a gente tem que ter esse conhecimento básico. Tá? Então, por isso que é importante a gente estar debatendo isso. Fala, pode falar. No caso do apartamento que eu fui do colega meu, eu consegui perceber que o parafuso estava mal apertado. Aí ele estava saindo faísca, porque não estava bem conectado, aí começava a sair faísca, o disjuntor aquecia e desarmava. Só apertei o parafuso, já deu certo. Ah, é? Ah, legal. Legal. Pô, legal, hein? Era só aperto só. Já peguei acho que uns 3 casos que eu fiz manutenção que eu mexo com elétrica. Era só aperto. Então você sabe muito bem do que eu estou falando aqui. Né? É isso aí mesmo, o professor está explicando mesmo. E se eu estiver falando alguma besteira, você me corrige aí, por favor, tá? Porque, não, é isso aí assim, mesmo. O que eu sei de elétrica é o que eu estudei na faculdade, que eu converso com o pessoal, que eu trabalho com um monte de engenheiro eletricista, né? Como eu sou gerente de projeto, a gente acaba aprendendo um pouquinho de cada especialidade. Tá? Bom, cada circuito deve ser identificado no quadro, né? Deve ser previsto um dispositivo de proteção, disjuntor. Né? Alguns equipamentos, devido à sua carga elevada, demandam um circuito específico, como eu falei, de chuveiro. Né? E aqui, ó, isso aqui vocês vão aprender em instalações elétricas. Né? Quanto maior a carga do circuito, maior a bitola dos fios. Tá legal? Isso aqui é importante. Às vezes você pega a instalação de chuveiro, que o pedreiro lá coloca o mesmo fio que o cara coloca para a tomada.
Ou o mesmo fio que o cara coloca para iluminação, ele coloca para o chuveiro. Não pode fazer isso. Tá legal? Ok. Então, aqui, ó, além disso, né, uma coisa importante. Deve ser previsto o aterramento dos circuitos e aparelhos contra descargas atmosféricas, né? Então, o nosso famoso raio aí, principalmente aqui na região sudeste, que a incidência de raio é muito grande, né? A gente precisa do aterramento, né? É o terra. E, além disso, a edificação ela precisa de um sistema de proteção contra descarga atmosférica. Aí, uma casa precisa ter? Precisa. Não vai ter aquele para-raio que a gente conhece em prédio, mas vão ter outro dispositivo de proteção. Tá? Esse aqui, aí é só o engenheiro eletricista. Nós não temos habilitação para projetar SPDA, tá legal? Só o engenheiro eletricista. Beleza? Geralmente, esses sistemas de proteção atmosférica, como é que eles fazem? O SPDA. Então, imagina um prédio aqui. Tá legal? Aqui eu tenho meu bloco de fundação e minha estaca. E aqui o meu pilar. Geralmente tem um para-raio aqui no prédio. E aí, o que acontece? Vem um fio que ele passa por dentro do pilar junto com a armação, tá? Junto com a armação do pilar. E aí ele vem para o bloco de fundação. O bloco de fundação ele é uma gaiola. E aí faz como se fosse uma gaiola de Faraday aqui, né? E aí você consegue descarregar essa energia elétrica para o solo, né? E aí você evita com que haja sobrecarga no seu sistema. Tá legal? Então, esse é conectado à estrutura. Esse é o interno. Tem os externos, né? Que aí vem o fio do para-raio, vem de fora do prédio. O prédio que eu morava quando eu cresci lá no Rio de Janeiro, ele ficava por fora do prédio. E aí, eu lembro que esse sistema era um cabo, um bitola enorme, e ele tinha umas coisas que prendia assim. Vocês acreditam que tinha pessoas que subiam aqui para pichar aqui em cima? Acreditam nisso? Tinha gente que subia, escalava os cabos de SPDA e pichava. Vai entender, né, gente? Cabeça dessas pessoas que picham, tá? Mas tinha gente que fazia isso. Então, esse é o interno. Vem um fio por dentro da estrutura. Então, isso aqui eu estou até acostumado a fazer, né? Muito o engenheiro eletricista vem falar comigo, queria passar o meu cabo dentro da sua estrutura. Tem problema? Não, nenhum. Só colocar o cabo ali, manda o concreto para dentro e acabou. Tá legal? Então, esse procedimento, né, ele garante a diferença potencial entre instalações e terra seja zero. Diferença potencial. Vocês vão aprender isso aí também em eletromagnetismo. Tá legal? As caixas de passagem são elementos embutidos nas paredes e forros, onde chegam os eletrodutos. O que é o eletroduto? Esse negocinho amarelo aqui que vocês estão vendo, né? Isso aqui eu chamo de eletroduto. E isso aqui é o que nós chamamos de caixa de passagem. Ok? Beleza? Isso aqui para organizar melhor a distribuição dos cabos. Bom, então, a seção dos fios, né? Deve ser dimensionada de acordo com a NBR 5410. E aí você tem cores específicas. Neutro azul, terra verde, fase sem cor específica. Então, para a iluminação dos ambientes, dispositivos de acionamento mais comuns são os interruptores, né? Pode ser simples, paralelo, intermediário, controlados de luz, sensor de presença, etc. A gente tem um tipo de interruptor, isso aí vocês vão aprender em eletrotécnica, tá? Quem mexe com elétrica aí sabe do que eu estou falando, talvez sabe até do que eu vou falar aqui. O interruptor que eu entro na residência, aciono o interruptor aqui. Vamos supor que aqui eu tenho uma saída e eu tenho outro interruptor aqui. De modo que quando eu chegar aqui, eu desligo o interruptor. Liguei aqui e desliguei aqui. Aí vim aqui, liguei a luz. Cheguei aqui, desliguei a luz. Esse tipo de sistema, alguém sabe o nome? Paralelo. É three-way. É o sistema three-way. Tá legal? É o sistema que você... É o sistema paralelo, né? Você liga aqui e desliga o mesmo interruptor em outro ponto da sua residência. É o que a gente chama de sistema three-way. Ok?
Bom, então a gente tem também a parte de antenas e telefonia. Isso aqui tudo, pessoal, é feito pelo engenheiro eletricista. Tá legal? Então, nos edifícios são afixados, né, topo de antena, sinal de TV aberta, né, para quem tem antena coletiva, né? E a parte de telefonia, tá legal? No caso, fibra ótica, telefonia e etc., né? Principalmente fibra ótica para os prédios mais novos, né? Cabo passagem para fibra ótica, né? E a telefonia para prédios, inclusive prédios novos, né? É relacionada ao interfone, tá? Mais do que o telefone lá tradicional que a gente usa, né? Mais do que a gente tem a parte de telefonia para interfone. Tá legal? Antes de eu entrar em instalações hidrossanitárias, vou mostrar para vocês aqui um projeto de instalações elétricas que eu pedi lá para os colegas engenheiros eletricistas para mostrar para vocês aqui. Só um minutinho que eu estou achando. Então, isso aqui é um projeto de instalações elétricas lá do local onde eu trabalho, né? Então, feito por dois engenheiros eletricistas, né? Isso aqui é um prédio, né? Um próprio nacional residencial, um prédio que mora só militares, tá legal? Então, aqui é um bloco 1 e bloco 2, né? Então, aqui, ó, isso é um projeto de instalações elétricas, tá? Lembra que eu falei de neutro, terra, fase? São esses símbolozinhos aqui, tá legal? Isso aqui representa. Isso aqui são as luminárias, né? As luminárias, os acionamentos da luminária. Pode ver, gente, assim, isso aqui, com o tempo, claro, assim, com o tempo vocês vão aprender isso na disciplina de instalações elétricas também, mas a gente, como engenheiro civil, a gente precisa saber pelo menos o básico desse projeto, né? Onde ficam os acionamentos, onde ficam as tomadas, tá? Onde ficam as luminárias e etc. Tá legal? Então, isso aqui é um projeto de instalação elétrica bem complexo, tá? E aqui é o quadro, tá vendo? A alimentação do apartamento. Isso aqui tá tudo no quadro. Tudo isso aqui tá no quadro. Iluminação da sala e varanda. Então, vai ter um quadro específico, igual eu mostrei para vocês lá do Google, para o apartamento, né? Para controlar o corredor, cozinha, etc. Tá legal? Aí aqui, ó, as legendas, ó, luminária, interruptor, luminária LED, luminária de emergência, ponto com 2 tomadas, tomada hexagonal, quadro de distribuição, tá? Então, tudo isso aqui tem uma legenda e toda a parte de instalações elétricas. Eu não posso disponibilizar esse projeto para vocês porque realmente é de autoria própria, né? Tem um autor, né? E além disso é da aeronáutica, eu não posso disponibilizar isso para vocês. Mas trouxe aí para vocês poderem dar uma olhadinha, né? E ver aí um projeto de elétrica para quem nunca teve oportunidade de ver. Eu realmente na faculdade nunca tinha visto. Né? Então tá aí para vocês darem uma olhada nesse projeto, tá bom? Beleza. Vamos para a segunda parte da nossa aula, a parte de instalações, a segunda parte, né? A parte final, instalações hidrossanitárias. As instalações hidrossanitárias de edificação contemplam sistemas de água fria, água quente, incêndio, esgoto e águas pluviais. Então, isso aqui é interessante, né? Água fria, que é o que a gente está acostumado, chuveiro, pia, etc. Água quente, para quando isso aqui for alimentado por uma central, tá legal, gente? Por uma central, e aí pode ser por boiler, nós chamamos de boiler, né? Você tem um boiler, acho que em português é boiler, mas acho que em francês é boiler, sei lá, tá? Que isso aquece a água e manda água quente por canos diferentes da água fria, ok? A parte de incêndio, né? Então a parte de proteção contra incêndio, a parte de esgoto e a parte de águas pluviais, que é o escoamento da água da edificação. Essas instalações são compostas por tubulações, equipamentos e reservatórios. Então, essas aqui são as normas, né, referentes a cada uma. 5626, ela trata de água fria e água quente, tá legal? É a principal norma. Isso aqui cai muito em concurso. Então, assim como a energia elétrica, a água é gerenciada, tratada, distribuída pela concessionária local.
a menos que não seja disponível na região. Aí, quando a água não é disponível na região, o que, é que a gente faz, gente? Fazem ideia? Alguém faz ideia? Não tem água, o concessionário não consegue levar água para a gente. Uma coisa é você levar um fio, né? Outra coisa é você levar um cano de água. O que faz quando a gente a concessionária não tem condições de abastecer? Oi? Sistema de poço, professor, artesiano? Sistema de poço artesiano, exatamente. É só a gente chegar lá e furar? Assim, muita gente faz isso, né? Mas eu preciso, ter outorga do poço. Cala a boca. Mesmo a concessionária não tendo condições, eu preciso da outorga do poço. O que é a outorga do poço? A autorização para poder usar o poço, né? E dizer qual é a vazão que eu vou usar. E outra coisa que eu preciso ter para furar o poço é o estudo hidrogeológico. Para quê? Eu não simplesmente chegar e tirar tudo e acabar com o meu lençol freático. Tá? Então, isso aqui ninguém faz, né? Mas isso aqui precisa ter a outorga do poço e o estudo hidrogeológico. Beleza? Então, quando não tenho o abastecimento de água pela concessionária. Bom, a água usada para abastecer edificações, reservatórios de água fria, quente e incêndio, através do ramal predial, responsabilidade da concessionária. Isso aqui vocês vão aprender na disciplina instalações hidrossanitárias, lá na frente. Quem está dando essa disciplina agora, inclusive, eu acho que é a Diana ou Maurício? Eu acho que é a Diana. Não, a Diana está dando materiais de construção. Eu acho que essa disciplina não está sendo ofertada esse semestre. Essa aqui. Mas vocês vão ter isso aqui lá para frente. Os esgotos passam pelas tubulações, direções às caixas, que segue para a destinação final, né? E, geralmente, o rio balão. Não era para isso acontecer, tá, gente? Eu estou brincando aqui, mas o certo, a destinação final era para ser na ligação da rede de esgoto, ou, se não tiver, estação de tratamento e sumidouro, né? Sumidouro que vai jogar essa água aqui para o lençol freático, por isso tem que ter uma estação de tratamento antes. A captação da água pluvial em reservatórios visa diminuir a sobrecarga nas ruas durante as chuvas. Então, principalmente aqui em São Paulo, que chove pra caceta, e os rios, no verão, né? E os rios não conseguem dar vazão, eu preciso ter reservatórios que nós chamamos. Alguém sabe o nome desse tipo de reservatório aqui, que eu guardo águas pluviais? Dou 500 pontos agora para quem sabe, para quem falar o nome. Piscinão. Não, nome técnico. Ah, o nome técnico. 10 segundos. 10. 9. Galeria, professor. Também não. Bueiro. Também não. Reservatório de retardo. Esse é o nome técnico, tá? Esse reservatório é o que a gente armazena água pluvial antes de mandar ela para a rede. Imagina se todos os prédios mandam tudo pluvial ao mesmo tempo. Se já alaga tudo do jeito que é aqui a cidade, imagina se todo mundo jogar tudo ao mesmo tempo. Acabou. Não vai ter cidade quando chover no verão. Tá legal? O nome técnico é reservatório de retardo. O piscinão é um mega reservatório de retardo, mas isso não assim, para que serve o piscinão? O piscinão ele serve para você retardar a água do sistema para os rios. O que eu perguntei foi, o que você faz para retardar a água do prédio para o sistema? Não, é que eu não entendi que era prédio, professor. Entendeu? É do prédio para o sistema. O piscinão é do sistema para o rio. Tá legal? Essa é a diferença. Eu já ouvi alguns prédios, às vezes, durante o dia, eles ficam soltando a água na rua, né? Tem um cano que acho que um refúgio, quando tá muito cheio, pega a água fluvial, eles soltam com a bomba na rua, né? Eu não sei exatamente por quê. Eu lembro que lá no meu prédio, que eu morava em São Paulo, no centro de São Paulo, mas não moro em São Paulo, desculpa, mas no centro de São Paulo, né, quando eu morava lá,
Eu vi a água descendo, eu perguntei uma vez pro zelador lá do prédio. Ele falou que era a piscina, que tirava o excesso de água da piscina. Entendeu? Bom, assim como instalação elétrica, a elaboração do projeto hidrossanitário, o projetista ele deve consultar a concessionária quanto limitação de vazão, pressão, característica, etc. Né? Então, aqui é só o engenheiro civil, tá, gente? Aí, vingança nossa, né? Aqui é só a gente que pode fazer, tá bom? Os materiais empregados no sistema de água fria, né? Tudo PVC, aço galvanizado, cobre, etc. O PVC é o mais barato, mais leve, mais durável, né? Resistência à corrosão, menor custo e menor perda de carga. Vocês vão aprender esse cálculo de perda de carga. Primeira matéria que vocês vão aprender isso aqui, sobre perda de carga, é na matéria Fenômenos de Transporte. Depois vocês vão ter outra matéria chamada Hidráulica e Hidrometria. E aí sim vocês vão ter a parte de instalações hidrossanitárias. Tá legal? Então, basicamente, isso aqui é a tríade da parte de águas do curso. Beleza? Aí, claro, vocês têm também aqui a parte de saneamento, tá bom? Não lembro o nome da disciplina ao certo. Bom, logo na entrada da edificação se localiza um medidor de consumo, o hidrômetro, mesma coisa lá do quadro, né, de medição lá da elétrica, para qual a concessionária, né, calcula aí a nossa conta de água. Juntamente ao poste elétrico, esses dois elementos compõem a central única, normalmente afixados na parede de alvenaria, enfim, na entrada da edificação. Do reservatório, parte a redistribuição constituída pelos tubos de conexões que levam a água até os terminais de consumo, torneiras. Assim como foi dito para instalações elétricas, que os pontos também são apresentados por prumados também. Basicamente está aqui nosso prédio, né? Nosso pavimento. O nosso reservatório superior e o reservatório inferior, toda edificação precisa ter, tá legal? Reservatório inferior e superior. Geralmente aqui vai por bomba, né? Para levar essa água lá para cima. E aí, a gente começa a descer aqui a tubulação, vocês vão ver isso aqui em instalações hidráulicas, né? Chamado de barrilhete. E isso aqui leva a minha água para as unidades. Tá legal? Então, sendo assim, a aprumada para cozinha, aprumada para banheiro. Pode ver, gente, que vocês, assim como instalações elétricas, vocês vão ver um cano. Por exemplo, aqui em casa, o mesmo cano que está no banheiro da minha casa, vai para o banheiro de baixo, vai para o de baixo, para o de baixo. Mesmo cano que está na cozinha, vai para todos, tá legal? É um ramal só. Beleza? Assim, a gente diminui o número de curvas e consegue identificar se tiver algum vazamento. Eu consigo vir aqui, ó, e fechar somente uma coluna do meu prédio, principalmente para prédios grandes, né? Não preciso fechar todo o registro do prédio para poder fazer algum tipo de manutenção. Tá legal? Nos altos do prédio fica o barrilhete, como eu falei, né? Composto pelos reservatórios e tubulações que deles se originam. A maioria dos consumidores deseja a comunidade dispor de água quente, né? O mais comum é ter o chuveiro elétrico, né? Ou chuveiro a gás. Mas existem locais que a gente tem um boiler, né, de aquecimento elétrico, seja elétrico ou a gás, e você tem instalações exclusivas para isso. Tá legal? Então, isso aí é importante. Então, pode ser tanto elétrico quanto a gás. Não o chuveiro, tá? Aqui, o aquecimento. E isso aqui é feito por ramais exclusivos. Então, eu tenho canos exclusivos para isso. Não é no mesmo cano de água quente. Aí, mas a aguinha do meu chuveiro elétrico lá, não. Aí, eu não estou falando de chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico, ele aquece por uma resistência depois que o cano vai embora. Esse elétrico aqui é o aquecimento da água feito por forma elétrica ou a gás antes de chegar no cano propriamente dito. Tá legal? Bom, bastante importante, né? É o sistema de combate a incêndio, composto por sinalização, extintores e a instalação hidráulica para auxílio quando necessário. Tá legal? Quem é que aprova isso aqui?
é o Corpo de Bombeiros. Então, todo projeto de incêndio precisa ser aprovado pelo Corpo de Bombeiro. Tá legal? Então, isso aqui é importante. E o esgoto, gente, é uma parte da instalação, né? Onde, obviamente, você recolhe toda a água que você usou, tá? E ele vai para a rede pública de coletora, né? Em teoria, cidades que têm saneamento, aqui em São Paulo, 96% da cidade tem saneamento básico, o esgoto ele vai para um sistema de captação, depois do sistema de captação ele vai para um sistema de tratamento de água, e aí sim ele é lançado no curso de água. Por que o Rio Tietê e o Rio Pinheiros são tão poluídos? Quem polui o Rio Tietê e o Rio Pinheiros atualmente não é mais a cidade de São Paulo, tá? São outras cidades, as cidades ao entorno de São Paulo que poluem. E o principal afluente do Rio Tietê é o tamanho do ATI, né? É o rio que vai para a região do ABC. Não sei se vocês estão aí agora. Né? É o rio que vai para a região do ABC. Então, muita parte da região do ABC não tem saneamento básico, então vai esgoto para o Rio Tamanduateí, e aí do Rio Tamanduateí descarrega lá no Tietê. Aí já era, né? Polui o rio tudo. E a água pluvial, né? Já expliquei mais ou menos para vocês como é que funciona. Né? A gente precisa ter, né, um sistema de água pluvial para pegar a água do telhado para as calhas. Tá? Dependendo da edificação, a gente precisa ter caixas coletoras, né, ou reservatório de retardo, para a gente não lançar a água toda na rua. Tá legal? Bom, para a gente finalizar aqui, esse trabalho aqui, gente, ele vale 500 pontos, tá? Não, calma aí, o outro foi 250 pontos, senão a gente não vai ter trabalho ainda para fazer. Acho que o último vai ser 500. Aqui, ó. E eu trouxe aí para vocês projeto agora de hidráulica, tá? Então a gente tem aqui, ó, dessa mesma edificação, tá? Como eu expliquei para vocês, né? O projeto de elétrica, aqui o projeto de hidráulica, em que eu tenho aqui, ó, os tubos de descida, tá legal? Então aqui, ó, por exemplo, um tanque, ó, tá vendo? Os tubos de descida para o tanque, tá legal? Tudo descendo aqui por um buraco, que nós chamamos de shaft, ok? É um pouquinho mais simples, né? O de elétrica é mais poluído, né? O projeto, tá vendo? Aqui ó, a descida para o banheiro, ok? Esse aqui eu acho que é de esgoto, salvo engano. Eu acabei de ver ali do banheiro, é esgoto. Essa aqui é de esgoto. Tá? Então aqui, ó, o esgoto do vaso sanitário, né, o esgoto da pia. Tudo isso indo, né, para uma descida só, tá legal? E aí lá embaixo vai para a caixa coletora de esgoto. E aqui eu trouxe, né, também um isométrico das instalações para vocês verem, ó, por exemplo, ó, aqui, ó, registro. Aí a bitola, 50 milímetros, 32 milímetros, 1 polegada, 25 milímetros. Os registros para fechar, tá? E aqui, ó, é o isométrico, né, onde seria o banheiro e os tubos descendo. Toda edificação precisa de projeto, tá, gente? Às vezes a gente passa batida no projeto, o pedreiro faz e tal, mas o pedreiro fazer é desvalorizar o nosso trabalho, né? Nós somos desvalorizar o nosso trabalho, não, desvalorizar o que a gente estuda, o quanto que a gente rala aqui na faculdade, né? Tá? Então tá aqui, ó, registros, hidrômetro, né? Para registrar. Então tá aí um projetinho de instalações, esse aqui é água fria, tá? Para quem nunca viu também um projeto de instalações hidrossanitárias, tá aí. Tá legal? Bom, gente, então, o que eu vou querer aí para vocês de trabalho, para vocês me entregarem? Eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa, tá? Sobre... Ao invés de ligar a câmera, eu desliguei o microfone sem querer. Eu gostaria que vocês fizessem, então, uma pesquisa sobre o projeto de instalações hidrossanitárias,
Tá redundante aqui. Calma aí que eu vou editar. Projeto de instalações elétricas. Então, o que vocês vão fazer aqui, gente? Agora, vamos lá. Então, instalações hidrossanitárias e projeto de instalações elétricas. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês pesquisem o que é cada um deles. O que precisa para fazer o projeto. Tá? E alguma planta. Vê se vocês acham aí pela internet alguma planta, tá? E me entregar para o e-mail aí tradicional para me entregar os trabalhos. Tá legal? Só para a gente fechar aqui, vou mostrar para vocês o site da AutoQI, tá? É um dos principais fabricantes de software do mercado nacional. Eles fabricam aí um software que eu sou usuário, que é o WebEric, né, que é um software de estruturas de concreto armado, e eles também fabricam, né, software de instalações, QI Build, QI elétrico, QI hidrossanitário. Vou abrir o hidrossanitário para vocês verem. Então, o QI hidrossanitário, ele faz todo o lançamento automático de dimensionamento hidráulico, o lançamento automático de dimensionamento hidrossanitário, ele faz o 3D de como isso aqui ficou e como vai ser compatibilizado com a estrutura. Olha aqui a estrutura, olha a instalação passando. Tá? Faz as anotações, enfim, diversas situações que esse programa tem. Tá vendo? Ele gera os 3Ds, gera compatibilidade com estrutura e tudo mais. O QI elétrico é o que faz a parte de instalações elétricas. Então, ele faz todo o lançamento automatizado da parte de elétrica, ó, de maneira. A parte 3D, ó, tomadinho em tudo aqui, ó. Tá vendo? Faz todo aquele lançamento que eu mostrei para vocês no projeto. Lista de materiais. O 3D fazendo a compatibilidade entre a estrutura, as instalações hidráulicas e a instalação elétrica. Tá legal? Olha que legal. 3Dzinho, muito bonito. Tá? Então, tá aí programas aí para vocês saberem que isso existe. É claro que vocês vão ver isso especificamente nas disciplinas, instalações elétricas e instalações hidráulicas. Mas acho que é importante essa disciplina de tecnologia de construção, que ela é uma disciplina de construção civil em geral, né? Para vocês entenderem como que funciona a construção civil aí fora. Beleza, gente? Então era isso aí. A gente até estendeu um pouquinho mais, é que a aula rendeu bastante, né? Mais do que eu gostaria. Então, bom assim quando a aula vai rendendo, tá legal? Então, desejo para vocês uma boa semana, boa segunda, boa semana aí. E até semana que vem, se Deus quiser. Se semana que vem não tiver aula, eu vou mandar um e-mail para todo mundo, aí como coordenador, informando que não vai ter aula semana que vem, por conta do feriado, se realmente tiver isso mesmo. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo? Não, por mim tá tranquilo, mestre. Beleza, então, Tranquilo, gente. professor. Um abraço aí para vocês. Fiquem com Deus. Quem puder, fique em casa, gente. Um abraço aí. Tchau, tchau. Valeu, com Deus, professor. Obrigado. Olá, professor. Valeu, tchau, tchau. Boa noite, mestre. Falou, professor. Um abraço. Valeu. Não esqueçam de sair da gravação, de sair da aula para eu poder finalizar a gravação. Beleza. Tá bom. Beleza. Valeu, gente. Falou, Um abraço. rapaziada. Falou, rapaziada. Falou, Um abraço. rapaziada. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Professor, tá ouvindo ainda aí?